Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste domingo, dia do Senhor, que com alegria nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Esta é a sexta lição desse trimestre. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e hoje nós vamos tratar a respeito do concerto com Deus no Sinai, ou seja, nós vamos hoje estudar os capítulos do livro de Êxodo que contam os episódios anteriores ao texto que relata, que é o capítulo 20, a impressão por Deus nas pedras dadas a Moisés dos Dez Mandamentos, que será o assunto do próximo domingo. Mas este período que antecede a esta celebração da aliança com Deus no Monte Sinai tem muito para nos ensinar. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, hoje nós vamos ver do capítulo 17 até o capítulo 19 do livro de Êxodo. Então, mantenha a sua Bíblia em mão. Vamos ler algumas partes destes capítulos. Vamos entender como foi que Deus agiu na vida do povo de Israel, na vida de Moisés, para preparar então todo o ambiente, o clima espiritual, as condições para estabelecer a aliança com Israel. Então, abramos a Bíblia no capítulo 17 do livro de Êxodo. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 17, a partir do versículo 8. A primeira parte do capítulo 17, que é as águas que brotam da rocha, foi mencionado já na lição de domingo passado. Esta primeira parte do capítulo 17 é o momento quando o povo sente sede, não há água no deserto, e então Deus orienta Moisés. Moisés, pega o cajado, vá até o lugar que eu te mostrarei, e chegando lá com o seu bordão, você vai tocar aquela rocha que está em Horebe, e então sairá dela água em abundância para saciar a sede do povo de Israel. Então, este episódio foi então um episódio que passou para a história de Israel como sendo o momento em que o povo tentou ao Senhor, e o Senhor então provou o povo de Israel, e ali então foi chamado de Massá e Meribá, por causa da contenda, segundo o versículo 7, dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor Deus, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Veja que esta é uma questão que sempre ela reincidiu na história do povo de Israel. O povo de Israel ele tinha sempre uma atitude de rebeldia com Deus, de questionamento. E então, o grande problema relatado aqui foi este. O povo duvidou que Deus estivesse com eles. Por quê? Porque vieram as necessidades, eles ficaram então revoltados porque lhes faltou água, e então a falta de água levou aquele povo a desafiar a Deus. Nossas necessidades são sempre um risco para nós, para a nossa natureza humana,
para a nossa natureza de pessoas que querem tudo à mão, de pessoas que não têm paciência para esperar, de pessoas que duvidam, de pessoas que são intolerantes para com Deus. E então vem aquele espírito de revolta e passa a colocar em dúvida a fidelidade de Deus. Deus não pode demorar um minuto, ainda que a demora é uma percepção nossa. Deus jamais demora, Deus jamais atrasa, Deus jamais nos abandona. Então, o povo colocou Deus à prova. E o lugar foi chamado então de Massá e Meribá. Mas o texto que nós queremos enfatizar começa no capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao alto do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Esse é o primeiro momento, então, deste período que antecede o Sinai. E aqui eu gostaria hoje de destacar alguns elementos fundamentais na preparação para o Sinai. Este texto de hoje mostra como Deus preparou Israel, preparou Moisés, preparou as condições para que acontecesse aquele evento glorioso no Monte Sinai. Pois bem, primeiro vamos esclarecer alguns termos que aparecem na revista, não é? A revista fala do sogro de Moisés, que neste momento, então, vai se reunir com Moisés, levando Zéfora e os 2 filhos de Moisés para que a família se reunisse. Também fala a respeito da aliança, que aqui é chamada, então, de Torá. Há 2 palavras assim diferentes que aparecem nesta lição, a palavra Torá e a palavra Hammurabi. São 2 palavras que referem-se a leis do mundo antigo. Hammurabi foi rei da Suméria, uma civilização muito antiga que antecedeu Nabucodonosor. Então, é uma civilização lá da época de Abraão ainda, não é? Então, este rei da Suméria, que era Hammurabi, ele fez proclamar, então, um conjunto de leis que deveriam ser a base do seu reinado. Este conjunto de leis, que ele então mandou imprimir numa rocha, é chamado, historicamente, de o Código de Hammurabi. Como era uma escrita primitiva, não era ainda um alfabeto, digamos assim,
Este código ele foi imprimido em formas cuneiformes, como era conhecida a escrita naquele tempo. Muitas das leis que Hammurabi decretou passou a fazer parte então da cultura antiga, da legislação dos povos antigos. E é claro, isto era conhecido de Moisés, era conhecido de Abraão. Os povos antigos conheciam estas leis que Hammurabi proclamou. Afinal, ele era o rei da Suméria. E o rei da Suméria era um rei que dominava por todo aquele mundo antigo e as suas leis, então, eram obedecidas e respeitadas por todos os povos antigos. Então, o outro termo é Torá, que é referência à lei de Moisés. E o autor da lição vai discutir, não é? Se esta lei de Moisés tem alguma semelhança com este código de Hammurabi, etc. Se Moisés conhecia ou não conhecia esse código. Pois bem, não há que se discutir isto. O que Moisés recebeu, ele recebeu de Deus. Ele não imitou nem copiou de Hammurabi. Ele colocou para o povo de Israel aquilo que Deus determinou claramente aos seus ouvidos e ele então estabeleceu como lei da aliança que o Senhor fez com Israel. Torá é a palavra que os judeus usam para denominar a lei de Moisés. Torá em hebraico significa ensino, significa instrução, significa lei. Então, a lei de Moisés, ou a Torá de Moisés, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Número e Deuteronômio. Então, além desta curiosidade, nós temos a importância dada ao Monte Sinai. O Monte Sinai é o monte que ficava no deserto do Sinai. Hoje, ele é visitado pelos que fazem turismo, não é? Naquela região da Península do Sinai, a terra que fica dividindo o Egito de Israel, chama a Península do Sinai. E ali Moisés viveu antes de libertar Israel. E ali foi o lugar da grande peregrinação do povo de Israel. Pois bem, então voltemos ao nosso principal tema da lição de hoje. Qual a principal função, é a pergunta que eu estou lançando, desses capítulos que antecedem a chegada do povo de Israel ao Monte Sinai? A Bíblia poderia ter relatado os fatos de forma bem mais direta. Depois da libertação do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho, ela poderia simplesmente ter dito, e o povo de Israel então chegou a Sinai. Não, a Bíblia não fez isso. A Bíblia relatou episódios que são muito importantes, como preparação que Deus usou para a chegada do povo no Monte Sinai e ali poder então ser concretizada a aliança de Deus com os filhos de Jacó para formar a nação de Israel. O Monte Sinai é então o ponto decisivo. A partir do Monte Sinai, nós podemos falar de nação de Israel, a nação do povo escolhido por Deus, a nação da aliança. Então, estes capítulos que antecedem o capítulo 20, que são os capítulos da lição de hoje, os capítulos 17, 18 e 19, eles têm uma função importante para nos contar. Voltando ao capítulo 15, por exemplo, recapitulando, não é? Você vê o povo saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho e chegando do outro lado, e vendo todo o exército do Egito perecer nas águas do Mar Vermelho. Então, quando eles atravessam e chegam à terra firme,
o povo se reúne para cultuar, adorar e glorificar a Deus. E ali no capítulo 15, nós temos então o Cântico de Moisés. Lindo Cântico de Moisés. Já estudamos. Temos também o Cântico de Miriam e de todas as mulheres de Israel. As mulheres se manifestam. As mulheres prestam culto a Deus. E aquilo está resumido então no Cântico de Miriam. Depois daquilo, nós temos então o avanço de Israel para a chegada dele até a região do deserto de Sur, ou de Sim, onde eles vão buscar água. As águas então não são águas próprias para o consumo, eram águas amargas, e Deus então realiza ali um milagre, onde ele diz a Moisés, vê aquele ramo, corta, lança nas águas e elas serão adocicadas. Moisés foi lá, cortou aquela rama, jogou nas águas e as águas foram saradas. Milagre de Deus. Então, dali, nós só temos uma sequência de atos de Deus em favor da subsistência do povo de Israel. Além dessas águas, no capítulo 16, é o grande dia quando Deus faz chover maná do céu. O maná que sustentou Israel durante 40 anos pelo deserto. Afinal, Israel não tinha como cultivar a terra. Ele não tinha como produzir os grãos. Portanto, ele não tinha como fazer comida, alimentar aquela grande multidão. Foi Deus quem alimentou o povo de Israel pelo maná, capítulo 16. Então, depois ele manda as cordonizes. O povo estava com saudade das panelas do Egito, querendo comer carne, e ele então manda aquela tempestade de cordonizes. Milhares. E elas então, elas caem sobre os acampamentos de Israel. Israel então pode saciar a sua fome de carne. Depois, nós temos então a lição que Deus dá ao povo do maná, que não podia ser guardado além da medida. O maná é o pão diário, não é? Louvado seja Deus por isto. Jesus orou e disse, Pai, dá-nos o pão diário. Então chegamos aqui ao texto nosso, capítulo 17, e aí a questão já não é mais a subsistência, sobrevivência do povo no deserto. Agora são os adversários. Agora são os inimigos. E aqui então Deus começa a preparação efetiva do povo para o seu pacto. Se o povo podia sobreviver à fome, à sede, porque Deus lhe dava o socorro em tempo oportuno, como é que o povo ia sobreviver aos inimigos? Então há 4 elementos aqui que eu quero destacar. O primeiro deles está contido nesta luta que Moisés e o Israel teve que enfrentar contra Amaleque, os amalequitas, que foram inimigos de Israel por muitos e muitos séculos. Então, eram os povos do deserto, eram os povos que se consideravam os donos do deserto, e eles não queriam Israel ali. E eles então vieram para expulsar Israel daquelas terras. Bem, o significado das mãos de Moisés erguidas para o céu só nos faz lembrar uma coisa: a oração. Deus queria preparar Israel como um povo de oração, um povo que vencia pela oração, um povo que cria no poder de Deus para responder à oração. Por isso Moisés foi lá para o alto da montanha. O povo iria olhar e iria ver Moisés lá no alto, com as mãos erguidas para o céu, o cajado erguido para o alto. Com isto, dizendo ao povo, Deus é o nosso libertador. Ele é quem nos dá a vitória.
nós estamos aqui clamando ao Senhor e Ele vai responder a nossa oração. Então Deus estava ensinando o povo a confiar na oração. A oração é o segredo da vitória. A oração é a preparação do povo para trilhar um caminho de luta e de fé. A oração é a resposta de Deus para as nossas lutas. Então, Deus começou isto agora colocando Israel diante de inimigos. Ora, Deus poderia ter evitado aquilo. Quando Deus não evita alguma coisa, é porque ele já tem a resposta. Quando nós estamos enfrentando lutas, quando nós temos inimigos pela frente, ora, isto não significa que nós estamos perdidos e nem significa que Deus não poderia ter uma rota alternativa. É que ele quer que nós passemos por ali. É que Israel deveria enfrentar os amalequitas. Israel iria agora viver uma história de pelejas contra os inimigos de Deus. Quando nós amamos a Deus, quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós fazemos uma aliança de lutar contra os inimigos de Deus. Então, Israel viveu uma história de lutas contra adversários, contra inimigos, contra nações, contra reis, contra gigantes. E Deus não desviou Israel do caminho destes inimigos, porque Deus queria que Israel entendesse que, diante dos inimigos, a oração, a confiança, a fé no poder de Deus era a solução. Então, ele preparou o povo, colocando o povo diante dos inimigos, colocando o povo para lutar. E isso deixa claro que seguir o Senhor é entrar em conflito com os inimigos do Senhor. E não seria fácil vencer os inimigos de Deus. Nós só podemos vencer os inimigos de Deus pelas mãos do próprio Deus. É Deus quem luta as nossas lutas. É Deus quem guerreia as nossas guerras. É Deus quem nos defende contra os nossos inimigos. Então, quando nós entramos no capítulo 17, a luta pela primeira vez de Israel acontece. Pela primeira vez. Pela primeira vez, Israel vai lutar contra uma nação inimiga, a nação dos Amalequitas. Também aprendemos aqui que a oração é o segredo da vitória, é o segredo para as nossas vidas, é o segredo na longa viagem que nós temos pela frente. Portanto, no começo da história de Israel, quando estavam adentrando o deserto, eles aprendem esta lição com o Senhor. Como querendo dizer, Israel, aqui no deserto mando eu. Aqui no deserto eu conheço. Aqui no deserto eu te guio. Aqui no deserto eu te protejo, mas você precisa confiar em mim. Eu estou te dando a oração como a arma com a qual você vai me invocar, você vai conversar comigo, você vai me buscar em qualquer momento e em todos os momentos de luta, de peleja contra os inimigos. Os inimigos não são seus, os inimigos são meus. Assim são os nossos inimigos também. Então, este capítulo 18 agora apresenta outra face da preparação. A primeira é a oração, mas a segunda é a família. O capítulo 18 é uma história linda, porque no capítulo 18, Jetro ele faz uma viagem, não é, para encontrar-se com Moisés. O povo de Israel estava acampado no deserto do Sinai. E Jetro, então, pega sua filha, Zéfora, ou Zípora, com os dois filhos de Moisés, não é?
os filhos de Moisés, que se chamavam Gerson e Eliezer, e então vai ao encontro de Moisés. E é um encontro, sem dúvida, muito esperado. Havia saudade. Os filhos tinham crescido. Moisés estava solitário. Ele iniciou uma jornada que não podia fazê-la sozinho. Ele precisava da sua família. A família seria a base da nação de Israel. A família seria a base do pacto, da aliança, que aconteceria dali a pouco, não é? Então, Jetro traz, a família se reúne e Deus mostra a Israel que a família de Moisés era a família que seria o modelo para o povo de Israel. Ela seria a base da futura nação de Israel. É por isso que este encontro é posto neste momento aqui nas Escrituras. Este encontro é narrado exatamente agora, quando eles estão caminhando para o Sinai. Então, Deus faz esta preparação. Traz a família de volta para Moisés. Moisés se encontra com os seus filhos. E ali é declarado, inclusive, a razão pela qual ele colocou o nome nos seus filhos. Gerson, por quê? Porque, disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. Eliezer, por quê? Diz Moisés, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então colocou o nome de Eliezer no seu segundo filho. E Jetro, que era o seu grande amigo. Foi o pai que ele não teve. Foi o amigo. Foi o seu companheiro. Foi aquele que deu moradia, que deu casa, que deu comida, que deu amparo para Moisés quando ele fugia de Faraó, que lhe deu esposa. Então havia uma amizade, um amor muito forte, um vínculo muito forte entre Moisés e Jetro. E a terceira lição, o terceiro elemento preparatório para o Sinai, vem então deste relacionamento. Jetro passa a observar como Moisés agia para com o povo de Israel. Jetro observou que o seu genro não iria suportar o peso e tanto trabalho e tanta pressão como ele estava enfrentando. Então Jetro chama ele de lado e diz: meu filho, vamos conversar a respeito do que está acontecendo. E aqui é muito interessante isso, porque Jetro vai orientar Moisés sobre como ele deveria se portar, se conduzir, e como ele deveria organizar o seu trabalho, como ele deveria tratar o povo de Israel. Em outras palavras, Jetro instrui Moisés sobre a justiça, sobre a vida justa, sobre o modo correto, a sabedoria com que ele deveria tratar o povo de Israel. Aliás, justiça e sabedoria são duas expressões que andam juntas, não podem se separar. Então, o que Jetro vai fazer é ensinar Moisés a respeito da vida justa. Moisés se esgotava diante do povo por causa do peso da liderança. Moisés estava cansado, estava desequilibrado. A forma de agir desequilibrava tudo, porque tudo dependia dele. Então, Jetro vai ensinar a ele a forma justa, equilibrada de agir para com o povo e diante de Deus. E uma das coisas que Jetro sempre vai repetir para Moisés aqui: faça-se tudo conforme a vontade de Deus. O quarto elemento, e aqui isso que eu estou compartilhando aqui, está no capítulo 18. É porque não dá tempo de ler o capítulo todo. Mas o capítulo 18 é este grande capítulo do encontro de
Moisés com seu sogro, do seu reencontro com a família e da sabedoria que ele então herda do seu sogro. A justiça, a vida justa, a vida equilibrada, a vida conforme a vontade de Deus. O quarto elemento preparatório para aquele episódio definitivo do Sinai está então no capítulo 19. Todo o capítulo 19 é um capítulo, então, preparatório de um aspecto fundamental para a aliança, a santificação. A santificação. Quando chegam ao monte, então, o texto diz que subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor chamou Moisés e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. O povo estava ali, no deserto do Sinai, ao redor de um determinado monte, que passa então a ser reconhecido como Monte Sinai, e Moisés então é chamado por Deus para subir ao alto do monte. E lá ele fala com Moisés. E ele então diz a Moisés o que ele devia dizer ao povo de Israel. E então, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Capítulo 19, versículo 3. Olha como Deus é cuidadoso. Ele não deixa que Moisés fale de sua própria boca e de sua própria sabedoria. Ele diz: Moisés, você vai falar o que eu disser. E então, ele faz aqui um relato, ele relembra aos filhos de Israel o que ele tinha feito, de como eles foram cativos dos egípcios, de como ele, Deus, os livrou de lá, como se estivesse carregando a nação nas asas de uma águia. Mas há um ponto fundamental. No final deste versículo 3, do versículo 4, que Deus manda Moisés dizer ao povo de Israel. Ele manda Moisés dizer ao povo de Israel: fui eu quem vos trouxe a mim. Esse é o ponto fundamental. Eu vos trouxe a mim. Ou seja, Israel não veio por vontade própria. Israel não veio por sua conta própria. Israel não foi quem procurou o Senhor para propor uma aliança. Ao contrário, o Senhor resgatou Jacó, o tirou das mãos do faraó e, como que em asas de águia, o trouxe e o fez pousar no deserto do Sinai. Ou seja, a iniciativa e os milagres que nos cercam são obra do Senhor. Os milagres e os sinais que cercaram Israel e que libertou Israel e que trouxe Israel do Egito até o Monte Sinai foi obra do Senhor. Israel jamais deveria se esquecer disto. Nós não podemos esquecer isso jamais. Se nós estamos na presença do Senhor, é porque Ele nos trouxe para Ele. Ninguém entra na presença do Senhor como que arrombando uma porta. Só se entra na presença do Senhor se Ele abrir a porta e convidar para entrar. É a casa dele. É o reino dele. Estamos então diante da autoridade dele. E ele é amoroso bastante para nos trazer para ele. Ele diz a Jeremias: olha, Jeremias, eu vos atraí com laços, com cordas de amor. Ele nos ama. Então, a iniciativa foi toda do Senhor. Agora então, baseado neste fato, Deus manda Moisés, ou nestes elementos, né? A oração, a família, a
a justiça, a vida justa e a vontade de Deus que tem que prevalecer em tudo, como Jetro ensinou Moisés, e a santificação. Agora então começa a fazer sentido. Deus manda Moisés fazer uma pré-aliança com Israel. Todo o Israel aceita esse contato prévio que Deus manda Moisés fazer. O capítulo 19 é uma pré-aliança. Vamos dizer que o capítulo 19 é um tipo de acordo pré-nupcial que Deus fez com Israel. Então, o capítulo 19, Deus diz: agora vai, e assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Então, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então, o povo, a uma só voz, unanimemente respondeu: tudo o que o Senhor falou, faremos. Ou seja, houve um acordo do povo com as palavras que o Senhor tinha proposto. Então, este foi o que eu estou aqui considerando um acordo prévio. Um acordo prévio. Porque o definitivo vai ser no Monte Sinai. O definitivo é quando Moisés desce com as tábuas da lei ao encontro do povo. O definitivo é aquele pacto que Moisés desce triunfante do monte para anunciar ao povo de Israel e encontra o povo de Israel adorando um bezerro de ouro. E então ele quebra aquelas tábuas e imagina que nunca vai dar certo aquela aliança. Então Deus o chama de volta. Manda ele lapidar pedras e manda ele escrever aquelas palavras de novo. E aí conclui a aliança com Israel. Ora, então este acordo pré-nupcial, ele foi importante para afastar qualquer alegação de Israel a respeito de ter, por exemplo, sido coagido. Qualquer alegação de coerção ou de que agiu ou assinou alguma coisa por engano. Era plena a consciência de Israel a respeito da aliança com Deus. Para entrar em aliança com o Senhor, a exigência era uma única aqui, a santificação. Então, quando você lê o capítulo 19, você vai observar que Deus está fazendo uma série de exigências, inclusive geográficas, de santificação do lugar, de limites, onde o povo pode tocar ou não pode tocar. E aqui eu queria que você depois lesse Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. O autor de Hebreus está se referindo exatamente a este capítulo 19 do livro de Êxodo, mostrando como que Deus cercou um monte de santificação, de santidade, de modo que se o povo não se santificasse, até por tocar em uma pedra naquele monte, ele seria morto. E a conclusão de Hebreus é: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso vale para nós, isso vale para a igreja, isso vale para as nossas vidas. Deus nos escolheu também para uma nova aliança em Cristo Jesus. E por isso, a santificação é uma exigência para nós também. Pois bem, no próximo domingo, a próxima lição será sobre os 10 mandamentos, que é o coração desta aliança que Deus faz com Israel. Por hoje, ficamos com este aspecto preparatório, não é? Que envolve a oração, a família, a vida justa e de acordo com a vontade de Deus e a santificação. Isto prepara o povo de Israel
para a aliança plena com Deus. E estes elementos, digamos, eles são elementos perenes. Não se esgotam na primeira aliança. Hoje também, nós precisamos de confiança plena na oração, porque o Senhor é quem nos leva à vitória. Nós precisamos de família, nós precisamos de comunhão familiar, nós precisamos de santificação familiar. Bem-aventurado seja entre vós o leito sem mácula. Nós precisamos de uma vida justa, de uma vida vivida conforme a vontade de Deus. Afinal, estamos dentro do reino de Deus e precisamos diariamente, continuamente, de santificação de nossas vidas e dos espaços onde nós vivemos e onde nós adoramos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Tenham todos um excelente domingo para a glória do nosso Deus. Amém.